Olá, turma. Vamos lá. Mais uma aula hoje sobre orientação e localização no espaço. Nós vamos continuar o assunto da aula passada, tá? Então, pegue seus cadernos, vão fazer suas anotações. Nós vamos aqui... Bora. O primeiro é o movimento de rotação da Terra. Vamos imaginar aqui. O primeiro movimento de rotação... Aliás, o primeiro movimento que nós vamos falar é o de rotação da Terra, tá? Qual que é esse movimento? É o movimento que a Terra faz em torno do seu eixo, em volta do seu eixo. Vamos imaginar um eixo. Vamos imaginar aqui a laranja, tá? Aqui, ó, como se fosse o eixo, tá? A metade aqui, a gente colocar um eixo aqui. Então, a Terra, gente, só para lembrar vocês que a Terra ela é levemente achatada nos polos. Ela tem a forma geóide, ou seja, ela é redonda, mas achatada nos polos, tá? Não é bem redondinha, é porque essa aqui está redondinha, mas se a gente achatasse, assim, ela fica na forma geóide, tá? Então, a Terra tem um eixo imaginário. E esse eixo, assim, ó, a Terra vai fazer esse movimento assim, ó, em torno do seu eixo imaginário, em torno dela. Imagina um peão, é como se fosse um peão. Quando você joga o peão, ele vai rodando assim, não é? Então, esse movimento é um movimento de rotação, ok? Então, tá. Qual a consequência do movimento de rotação? Imagine vocês que nós temos ali a claridade do Sol, né? E esse lado onde o Sol está batendo, quando a Terra vai movimentando, ó, ela vai clareando lados diferentes, não é? Então tá. Então clareando aqui a gente tem o dia e do outro lado seria noite. Ou seja, o Brasil é de dia, ao contrário, o Japão que está lá do outro lado vai ser noite. Então o movimento de rotação é que vai dar sucessão aos dias e à noite. E também a sensação que a gente percebe, a gente vê o movimento aparente do Sol. A gente imagina que a Terra está paradinha e que é o Sol que está movimentando. Na verdade, o Sol está parado e a Terra é que movimenta ao redor do Sol. Tem o movimento aparente do Sol. É aquele movimento que eu falei para vocês do carro. Quando você está dentro do carro e você sai andando em alta velocidade e você vê as árvores passando, né? Esse é o movimento, como se fosse um movimento aparente. Parece que a árvore que está passando. Não, quem está passando é você que está no carro, né? Então imagina você no carro, numa terra. Você na terra. A terra, a árvore está parada. Quem está movimentando? O carro, tá? Então, a terra movimenta. Agora o sol fica parado. Então, esse é o movimento aparente do Sol, da impressão que ele está movimentando durante o dia. Ele acorda aqui na nascente, depois é só meio-dia, ele está aqui em cima, depois ele vai para cá e dorme, depois vem a lua. Então, esse é o movimento aparente do Sol. E também é consequência do movimento de rotação a variação de temperatura. Conforme o Sol vai clareando a Terra, a temperatura ela vai mudando, tá? Então, vocês vão ver isso sobre clima, temperatura, nós vamos ver mais para frente a respeito disso. O movimento de translação, qual seria? O movimento de translação seria o movimento que a Terra vai fazer ao redor do Sol. Esse movimento que a Terra vai fazendo ao redor do Sol, tá? Ele vai dar consequência do quê? Vai surgir as estações do ano, dependendo da Terra, a posição que a Terra está, quando ela vai movimentando, porque a Terra ela vai gastar 365 dias para poder fazer essa volta. Então, um ano para ela fazer essa volta, não é? Para fazer o movimento de translação, dura um ano. Então, durante um ano, a Terra vai estar em várias posições em relação ao Sol. Então, vai dar as consequências, a sucessão de estações do ano. Ok?
E também tem as desigualdades na duração dos dias e da noite, dependendo da posição que o Sol está, quando a Terra vai movimentando, a gente recebe mais Sol numa época do ano, outra época do ano o Sol é diferente. Então os dias e as noites, tem dias mais longos, noites mais curtas, ou noites longas e dias mais curtos, sempre vai mudar. Também sobre isso é outro tema para ser estudado, que nós não vamos falar agora. Eu estou passando mais ou menos por cima, porque são conteúdos que depois, à medida que vocês vão tendo dúvida, a gente vai voltando ao assunto. E também vai variar a temperatura ao longo do ano também. Ok? O movimento de translação, ele vai gastar, esse movimento que a Terra faz ao redor do Sol, na verdade ele gasta mais de, são 365 dias, 6 horas e alguns minutos aí, que somando vai aumentar um ano, aumenta um dia, né? No mês de fevereiro. Então, que seria um ano bissexto. Então, esse ano bissexto, somando aqui as 6 horas, durante 4 anos, 6 horas, 6 horas, 6 horas, vai somar, tá? 24 horas, né? Que seria um dia. Então, a cada 4 anos, aumenta um ano, um dia no mês de fevereiro. Então, de 4 em 4 anos aumenta um dia. Então, a gente tem o ano bissexto. Inclusive, a minha filha mais velha nasceu no ano bissexto. Eu fiquei até com medo. Mas ela nasceu dia 26 de fevereiro. Se ela nascesse dia 29, eu correria o risco dela fazer aniversário só no dia 29 de fevereiro. Beleza? Então, vamos lá. Outro movimento que nós... Agora sim. A inclinação dos raios solares, também nós vamos falar sobre isso, tem a ver com a inclinação que os raios solares têm na Terra, vai depender da forma que a posição que a Terra está em relação ao Sol, tá? Normalmente, e é certo, onde o Sol bate com mais força seria nessa posição aqui, ó, no meio aqui, né? Então é onde tem os climas mais quentes do planeta. Nos polos, onde vai estar mais frio, porque a iluminação não consegue ir por causa dessa forma da Terra ser geóide e a inclinação dela, ela não consegue uma iluminação por igual. Beleza? As ondas terrestres, isso daí também nós vamos ver mais para frente, só estou passando aí, que são as ondas tropical, temperada e as glacial. Tá? Onde está de azul aqui, nessa imagem, são as partes mais frias do planeta. Tá? Polo Norte e no Norte e no Sul aí que nós temos a Antártica aqui. Okay? Depois nós vamos falar sobre isso. Só para vocês entenderem um pouquinho. Esse assunto vai ser retornado mais para frente. Tá? Nós vimos também que nós temos formas de orientações diversas. Alguns fizeram o trabalho. Nós vemos que a gente tem o Sol, temos o Cruzeiro do Sul, temos a estrela polar, a Lua, a bússola ou o GPS, várias coisas para a gente poder se locomover nos lugares. Né? Vimos também a respeito da rosa dos ventos, os pontos cardeais aí, norte, sul, leste e oeste. Né? Vimos que também podemos nos locomover aí pelas estrelas, que o que é difícil das estrelas, que for de noite, você precisar, estiver nublado, você não vai ver estrela. Então já fica complicado, né? Nós vimos a rosa dos ventos, que são os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Também tem os pontos colaterais, que é o noroeste, nordeste, sudoeste e sudeste. Ok? Isso é só para vocês relembrarem. E aí tem o GPS e a bússola, que são duas coisas importantes para a gente se orientar ainda, são instrumentos importantes ainda de localização. O GPS é utilizado hoje, é o posicionamento global, né? O sistema de posicionamento global. Ele é importante invenção, muito boa, é utilizado até hoje nos carros modernos, tudo tem GPS, celular. Então, tudo que você precisar para se localizar, o GPS é tudo de bom. O que nós vamos ver agora são os elementos geométricos da Terra. O que é isso? Vocês estão observando aí que a gente tem o planisfério, ou seja, o globo terrestre. Vamos imaginar a Terra sendo tão grande, tão imensa,
Os cartógrafos, então, imaginaram e fizeram um conjunto de linhas imaginárias para poder se localizar com precisão no nosso continente. Imagine se perdesse um navio lá no Oceano Pacífico. Como alguém vai localizar esse navio lá no meio do Oceano Pacífico? Como que vai conseguir a localização daquele lugar, daquele navio caído ali, do Titanic? Como a gente conseguiria achar, encontrar os restos mortais do Titanic? Então, o que aconteceria? Criou-se, então, uma rede cartográfica, que são um conjunto de elementos da esfera terrestre que serve para localizar lugares com precisão. Quais são essas redes cartográficas? Se vocês observarem nesse mapa aí, aumentarem um pouquinho até com na mão aí a imagem, vocês vão ver que são linhas que estão cortando o planeta de forma horizontal e de forma vertical. Então vamos fazer um pouquinho sobre essas linhas. Nós vamos ter essas linhas, esses eixos que vão circular o nosso planeta no sentido horizontal, a gente dá o nome deles de paralelos. Observe aí nesse desenho. Nós vamos ter, eu vou desenhar aqui na laranja para você em branco. Ó, vou pegar o meu globo e vou desenhar aqui o paralelo principal que divide a nossa Terra ao meio certinho. A gente vai dar o nome desse paralelo principal aqui de linha do Equador. A linha do Equador, ok? Essa é a linha do Equador, é o paralelo importante, mais importante que nós temos aqui na Terra. Ela divide a nossa Terra em duas partes iguais. Acima da linha do Equador, olha o que vocês vão ter aí, ó. Nós vamos ter aqui em cima o Trópico de Câncer, aqui em cima, deixa eu ver se eu vou dar conta de fazer igual, Trópico de Câncer. E aqui embaixo, na parte sul, nós temos aqui, passa até pelo Brasil, o Trópico de Capricórnio, ok? São os três paralelos importantes. E temos mais dois também nos polos. Aqui em cima nós vamos ter o Círculo Polar Ártico. E aqui embaixo nós vamos ter o Círculo Polar Antártico. Ó, ok? Então, já coloquei os paralelos mais importantes que nós temos. Mas existem vários outros paralelos, várias outras linhas imaginárias. Nós temos 90 da linha do Equador até aqui em cima, nós vamos ter 90 paralelos ao norte e 90 paralelos ao sul. Linhas imaginárias. Tá? Então, cada paralelo desse, nós vamos dar um nome agora, eles vão estar em graus. Eles vão variar, então, de 0 graus. A linha do Equador, ela vai ter 0 grau. A linha do Equador vai ter 0 graus, tá? Aqui, ó, vai ser 0 graus. E, deixa eu ver se dá para vocês lerem. 0 graus. E a linha do Equador, então, 0 graus. Equador. Estou com escrever assim, não. A linha do Equador aqui, 0 graus, tá? Cada um dos paralelos desses risquinhos ali, ó, nós vamos colocar. Aí tá, ó, de 10 em 10 graus. 10 graus acima, 20 graus, 30 graus, 40, 50, 60, até 90 graus ao norte e 90 graus ao sul. Estão vendo essas linhas? Então, a gente vai ter aí as latitudes. Cada paralelo desse, cada linha desse, estando em graus, a distância em graus, então, da linha do Equador, que é 0 graus, a um outro ponto aqui da superfície terrestre, por exemplo, Trópico de Capricórnio aí, que está a 30 e poucos graus a norte e ao sul, ao norte. Então, nós temos os 30 graus aí, a gente dá o nome de latitude. Então, a partir dele, ó, as medidas em graus são as latitudes. Então, nós temos 90 graus de latitude norte e 90 graus de latitude sul. Ok, gente? Aqui o que é importante vocês entenderem aqui, ó.
a linha do Equador, que está destacada aí no mapa aqui, ó, de vermelhinho, essa linha aqui, que é a linha do Equador, toda essa parte aqui, ó, que está ao norte, se eu dividisse aqui a nossa laranja ao meio, essa parte de cima que está aqui ao norte, tá? São duas partes iguais que nós vamos dividir a nossa laranja. Essas duas partes vão ser chamadas de hemisférios. Então, a linha do Equador divide o globo terrestre em dois hemisférios importantes, que é o hemisfério norte, que também recebe o nome de hemisfério setentrional, ou hemisfério ou boreal. Se você ouvir ou pegar num livro e tiver escrito no hemisfério boreal, lá na parte boreal, floresta boreal. O que é uma floresta boreal? É uma floresta que está ao norte. Então, boreal, setentrional, quer dizer ao norte. E esse outro hemisfério aqui embaixo, nós vamos ter o hemisfério sul, né? Sul, ou meridional, ou austral. É o mesmo nome, esses três nomes, sul, meridional, austral, é o mesmo nome para esse hemisfério aqui. Então, a linha do Equador divide o globo em hemisfério norte e hemisfério sul, ou hemisfério boreal ou austral. Certo? E os meridianos? O que são os meridianos? Deixa eu pegar outra caneta aqui, agora preta, que eu vou mostrar para vocês os meridianos. Os meridianos são linhas verticais, traçadas, imaginárias, que formam semicírculos no globo, os quais ligam o Polo Norte até o Polo Sul e auxiliam na medição da longitude. Então, agora, nós vamos traçar o meridiano mais importante do planeta. O meridiano mais importante do planeta é esse aqui, ó, que divide a Terra ao meio, certinho. Ele vai dividir a Terra ao meio, em duas partes iguais. Esse meridiano, que ficou até torto, eu vou dar o nome dele de meridiano de Greenwich, tá? Por que Greenwich? Porque foi o nome que eles colocaram lá no Observatório de Greenwich, na Inglaterra, tá? Quando eles fizeram uma reunião, e foi lá nesse lugar, na Inglaterra, para poder decidir isso daqui. Então, deram o nome de Greenwich. O meridiano de Greenwich, ele vai dividir a Terra em duas partes também iguais. Lembra dos pontos cardeais? Norte, sul, leste, oeste? Então, o oeste, nós vamos ter o lado ocidental e o leste fica ao lado oriental. O sol nasce no lado oriental, ao leste, e se põe no ocidente, né? No lado oeste. Estão vendo? Dois hemisférios. Mas só tem esse meridiano importante? Não. Nós vamos ter, olha lá, nós vamos ter a direita de Greenwich, ó, são calculados os meridianos de longitude leste, que variam de 0 a 180 graus. Então, nós vamos ter 180 risquinhos aqui, ó. 180 risquinhos desse lado, que não tem como eu fazer aqui, tá? 180, então são 180 aqui e 180 do lado oeste. Então, são várias linhas imaginadas, que existe aqui, ó, de norte a sul. Estão vendo? Então, essas linhas aqui, ó, a gente dá o nome de longitude. A distância em graus em uma linha e outra são longitudes. A distância em graus em relação à linha do Equador são latitudes. A distância em graus entre um meridiano e outro aqui, ó, são as longitudes. Por que isso é importante? Vocês precisam entender a diferença entre latitude e longitude para poder entender as coordenadas geográficas que nós vamos trabalhar mais para frente. Tá bom? Aí no mapa que eu coloquei para vocês, ó, olha a latitude aqui, ó, a posição aqui dessa setinha. De 30 graus norte a 60 graus norte, ó, a distância em graus aqui, ó, nesse sentido, nessa posição aqui que a gente vai encontrar
nesse sentido aqui, ó, das linhas dos paralelos, essas distâncias em graus, a gente dá o nome de latitude, que é a distância em graus em relação à linha do Equador. E longitude são as distâncias em graus em relação ao meridiano de Greenwich. Ok? Então, os meridianos são 180 do lado leste e 180 do lado oeste. Por que 180? Só que a gente vai ter 180 graus positivos no sentido que você vai 180 graus positivo quando você anda no sentido leste, tá? E 180 graus negativo quando você vai ao oeste, quando você vai fazendo o movimento diferente, então eles vão mudando, tá? E isso a gente vai entender para isso os fusos horários. Os meridianos também são importantes para a gente estabelecer os fusos horários, tá? Entenderam aí um pouquinho? Olha aqui, ó. O meridiano de Greenwich, que é o mais importante, que eu falei para você que ele vai dividir o globo terrestre ao meio certinho, tá? Ele vai dar origem a dois hemisférios. O oriental, que é do lado leste, e ocidental, que é do lado oeste. Ok? Então, nós temos dois hemisférios, o oriental e o ocidental. Como se eu dividisse a laranja aí ao meio. Então, o continente americano aqui, ó, está no hemisfério oriental. E o continente asiático, o Japão, está do lado oriental. Certo? Olha aqui o desenho aqui, utilizando todos os hemisférios. Como se eu dividisse nos dois hemisférios. Ó, da linha do Equador para cima é o hemisfério norte, ou o hemisfério norte do lado ocidental, eu tenho o hemisfério norte do lado oriental, tá? Mas são o hemisfério norte e tenho também o hemisfério ocidental de cá e o hemisfério oriental do lado de cá. É só para vocês entenderem aí a posição, tá? Meridiano de Greenwich, como eu já falei de novo, divide a Terra em dois hemisférios, o ocidental e o oriental. E a linha do Equador, hemisfério norte e hemisfério sul, tá? Aí também está falando sobre latitude. O que é a latitude? Latitude, ó, para vocês entenderem. Tá vendo o desenho dessa globo aqui aberta aqui, ó, um pedacinho, para vocês entenderem por que é em graus. Cada grauzinho dele aí é como se você pegasse o centro da Terra e abrisse, você vai ter um grau de distância entre uma linha imaginária e outra. Então, a distância em graus do Equador terrestre até o lugar da referência, no caso aqui a figura aqui, ó, X, esse pontinho aqui, ó, seria o X. Então, da linha do Equador até aqui, né? Da linha do Equador até aqui, nós vamos ter uma distância aí de 45 graus, né, ao norte, tá? Então, vai variar. Quando você quer, por exemplo, esse ponto X está a 45 graus norte, tá? E todos os pontos que estão acima aí no norte, vai de 0 a 90 graus norte, tá? E de 0 a 90 graus sul, que são aqui que você vai ver. Então, cada um desses pontinhos, ó, para você ver aí, letra A. Que tem uma cidade ali na letra A. Que graus que ela está? Olha lá, 20 graus norte. A letra E também está a 20 graus norte, porque está acima da linha do Equador. A C, alguém sabe dizer aí? C está a 40 graus norte. E a B? A B, ó, se vocês observarem, ela está a 30 graus norte. E somente no sul a gente tem a letra D, que vai estar aqui deixa eu ver se eu estou enxergando aqui, 40 ou 50? 50 graus sul, entendeu? Isso aqui são a latitude de cada uma dessas letras, eu só falei a latitude, tá? Vamos ver a longitude aqui? A longitude é a distância em graus do meridiano de Greenwich até o lugar que você quer procurar. Então, eu vou utilizar como longitude, como referência, o meridiano de Greenwich, tá? Então, do meridiano de Greenwich até o ponto principal lá,
que está marcado, da cidade que você quer saber, vai variar de 0 graus, que é o mediano de Greenwich, a 180 graus. E de 0 graus a 180 graus negativo, porque está como se você estivesse voltando. Tá? Esses graus aí de negativo e positivo é questão de fuso horário, tá? Que a gente muda a hora conforme os graus. Mas isso só depois eu vou passar para vocês. Ainda vamos ver sobre o fuso horário. Mas entendendo aqui um pouquinho pela longitude. Vamos olhar aqui, por exemplo, essa letra C aqui. C, tem um navio bem no meio do Oceano Atlântico. Ele vai estar onde? Ele está a 45 graus de... olha aqui, ele está do lado de cá, né? Do lado oeste, então está negativo. Então, 45 graus do norte, né? Desculpa, gente. 45 graus oeste, ou seja, ele está para cá, tá? 45 graus oeste. Ele poderia estar 45 graus leste, mas ele está do lado oeste. Beleza? Então, recordando, a longitude, ela vai ser medida com os meridianos, né? Ela vai de norte a sul, porque ela está nesse sentido assim, são as longitudes, são linhas imaginárias de norte a sul, tá? Que divide aí o nosso globo, que em graus que a gente vai percebendo, são 180 de um lado, 180 do outro, tá? Porque a Terra, ela tem uma circunferência de 360 graus, tá? Aqui, ó, a circunferência da Terra, ela tem 360 graus. Então, a gente tem 180 de um lado, 180 do outro, certo? E aqui é a latitude, que é nesse sentido, assim, que a Terra vai, que é a distância em graus em relação ao ângulo do equador. Beleza? Certíssimo? Aí são os fusos horários, que da próxima vez a gente vai estudar isso daí, falando um pouquinho sobre fuso horário. Essa é somente uma introdução, passei assim por cima. Na nossa web a gente explica mais sobre o assunto, tá? Então não deixem de assistir o vídeo, não deixem de participar da web sempre para poder tirar suas dúvidas e façam as anotações sempre. Um grande beijo, fiquem com Deus.